Profecia bíblica misteriosa. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Durante vários séculos os estudiosos da Bíblia não conseguiram entender o significado exato das 7 cabeças e dos 10 chifres dessa besta, chamada Anticristo, apesar de concordarem em muitos pontos dessa escritura. Concordância entre os estudiosos. 1. Esta escritura está em paralelo com aquela encontrada em Apocalipse 12:3-4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Essa escritura mostra a batalha que ocorreu nos céus quando Satanás que se rebelou contra a autoridade de Deus. Veja Isaías 14:2-12-14. Satanás conseguiu persuadir um terço das hostes angelicais a segui-lo nessa rebelião. A última parte desse verso é claramente identificado como o tempo em que Jesus Cristo nasceu, com Satanás pronto para destruí-lo. No entanto, o dragão, Satanás, que é chamado de grande dragão vermelho, é retratado com 7 cabeças e 10 diademas no tempo em que ele se rebelou originalmente, um evento que possivelmente ocorreu bem antes de Jesus Cristo criar o universo. Portanto, a figura do anticristo que aparece em Apocalipse 13:1 com 7 cabeças e 10 chifres é simplesmente uma recriação do reino de Satanás muito tempo atrás, antes da criação do mundo. 2. Apocalipse 13:1 é uma figura do aparecimento do anticristo. Como o mar na Bíblia quase sempre se refere às nações gentílicas, o anticristo deverá vir das nações gentílicas da terra. Posteriormente, no verso 11, Deus diz que o falso profeta, um falso cristão, emergirá da terra. Como a terra na profecia bíblica quase sempre se refere a Israel, podemos assumir que o falso profeta deverá vir de Israel. A segunda sentença no verso 11 ilustra o falso profeta como um falso cristão, isto é, possuía 2 chifres como um cordeiro, mas falava como dragão. Logicamente, os 2 chifres como um cordeiro é uma referência a Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. No entanto, o coração do falso profeta é totalmente satânico, mas falava como dragão. 3. O anticristo e seu reino são retratados como uma besta com 7 cabeças de 10 chifres. O termo chifres muito possivelmente se refere a líderes, ou reis, uma entidade política. No entanto, esse agrupamento político de 10 chifres parece depender do suporte da vida das 7 cabeças. Em Daniel 2:41-44 e 8:2-23-24, vemos que o anticristo aparecerá após os 10 reinos estarem estabelecidos. 4. Finalmente, em Apocalipse 17:2-12-17, vemos que os 10 reis não precedem o anticristo, mas que estarão mancomunados em uma conspiração global para conquistar todo o poder político do mundo para si mesmos com o propósito expresso de entregá-lo depois ao anticristo. Assim, os estudiosos da Bíblia concordam que os 10 chifres dessa profecia representam uma reorganização das nações do mundo em 10 supernações, cada uma delas liderada por um rei. No entanto, eles não conseguiam entender o significado das 7 cabeças que estarão suportando os 10 chifres. No entanto, os desenvolvimentos que ocorreram nas 2 últimas décadas aparentemente cumprem essa misteriosa profecia. Considere as notícias. As 7 cabeças já estabelecidas. Resumo da notícia: G7 pressiona os grandes bancos a oferecer a renegociação da dívida. Michelle M. Phillips e Bob Davis, e Pamela Druckerman, de Wall Street Journal, 2/1/98, PAG. A 27. As 7 principais potências econômicas do mundo estão pressionando os bancos privados e os investidores a aceitar uma renegociação da dívida em nível internacional, incluindo o resgate que está sendo agora preparado para o Brasil. Em declarações nesta sexta-feira, o grupo dos 7 países mais industrializados apoiou a criação de uma linha de crédito pré-aprovada para os países que estão sob o perigo de serem atingidos por pânico dos investidores. Os líderes do G7, os ministros da economia e presidentes dos bancos centrais enfatizaram que o setor privado precisa colaborar com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, e com as nações ricas para o financiamento do plano. O setor privado
precisa estar apropriadamente envolvido na administração e na solução da crise, disseram os ministros da Economia e presidentes dos bancos centrais do G7. O G7 inclui os 7 países mais industrializados do mundo: Grã-Bretanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Desde o início, o objetivo da organização foi planejar uma transição tranquila das economias individuais dos países para uma economia global e um governo mundial. Muitas vezes desde então, o G7 é referenciado como os 7 países mais ricos do mundo. Certamente, quando as nações que detêm 75% do produto nacional bruto decidem apoiar algum objetivo e colocam seu peso econômico em uso, você pode ter certeza que o sucesso é muito mais provável que o fracasso. De 1994 a 1997, a Rússia participa no grupo nas discussões políticas, o que deu origem ao termo G8. No entanto, os russos não participam nas discussões econômicas. No encontro de 1998, em Birmingham, a Rússia passou a participar do grupo, supostamente como um membro pleno. No entanto, o grupo G7 original continuou a se reunir como uma entidade separada e a tomar todas as decisões. Com o fracasso da Rússia de se converter para uma economia do livre mercado e sua subsequente decretação de moratória nos pagamentos da dívida externa, ela está definitivamente fora do clube com relação às decisões econômicas. O G7 foi fundado originalmente por razões econômicas e não faz sentido permitir que um país que atravessa sérias dificuldades econômicas participe como membro. Como dissemos anteriormente, o G7 tem o objetivo de preparar a transição para a economia da nova ordem mundial. Como provamos no seminário 2, America Determinist Flow of Story, muito do ímpeto para alcançar o sistema de síntese da nova ordem mundial foi econômico. Nota de A Espada do Espírito. Se desejar adquirir os seminários da Cutting Edge em fita cassete, consulte as informações no site deles na web. O endereço aparece no fim deste artigo. Jesus falou mais sobre dinheiro e a forma correta de lidar com ele do que qualquer outro assunto, provando que o homem tende naturalmente à cobiça e à avareza. Como o mundo está sendo levado a esse sistema global, os líderes da nova ordem mundial descobriram que as pessoas amam seu dinheiro tanto quanto amam seu país. Verdadeiramente Jesus estava certo quando disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Lenta, silenciosa e gradualmente, o consórcio G7 dos países mais ricos do mundo está levando o mundo para o reino do Anticristo. O G7 fornece a liderança principal para o estabelecimento desse vindouro reino. O objetivo final é estabelecer a economia e o governo globais para que o Anticristo possa emergir para tomar o controle dele, exatamente como previsto na profecia bíblica. Portanto, as 7 cabeças de Apocalipse 13:1, provavelmente é o G7. Mas, e os 10 reis, que estarão sobre as 7 cabeças? Felizmente, já identificamos esse fenômeno. No artigo 1043, a nova ordem mundial lutando contra as restrições, parte 4. Demonstramos que as muitas nações do mundo, mais de 170, foram reorganizadas em apenas 10 supernações. Começando com a unificação da Europa Ocidental em 31 de dezembro de 1992, e depois passando para o NAFTA em 1994, e depois concluindo com uma série de conferências econômicas que duraram até 1996, o mundo foi sistematicamente reorganizado em somente 10 supernações. Nós o incentivamos a ler o artigo 1043, mas relacionamos essas 10 supernações aqui para você. Reorganização das nações do mundo em 10 supernações. América do Norte, NAFTA. Europa Ocidental. Japão. Austrália, África do Sul e o restante da economia de mercado do mundo desenvolvido. Europa Oriental, incluindo a Rússia. América Latina. Norte da África e Oriente Médio. África Tropical. Sul e Sudeste Asiático. China. O propósito dessa reorganização é especificamente facilitar a transição entre as muitas nações individuais do mundo hoje, para o governo global do Anticristo. A razão pela qual o número 10 foi escolhido é porque Deus assim determinou na profecia desde o tempo de Daniel, e Satanás não tem alternativa senão cumpri-la à risca. A identificação final agora é possível. Portanto, sabemos agora a identidade da besta de Apocalipse 13:1, que terá 7 cabeças e 10 chifres. A organização da nova ordem mundial do G7 cumpre a parte das 7 cabeças da profecia,
enquanto que a reorganização das nações do mundo em 10 supernações cumpre a parte dos 10 chifres da profecia. Assim, nas notícias do dia a dia, debaixo dos nossos narizes, Deus cumpriu essa misteriosa profecia bíblica. Certamente, o fim dos tempos, o aparecimento do Anticristo e o arrebatamento da Igreja de Deus não podem estar muito longe. Ganhe dinheiro lendo anúncios no site freelan.com.br. Isso mesmo, enquanto você navega de uma maneira rápida e revolucionária por anúncios, especialmente os da sua região, poderá acumular valores em reais, disponíveis em anúncios patrocinados, e posteriormente transferir para sua conta bancária, ou conta virtual na internet, como por exemplo, PagSeguro UOL, F2B, PayPal, etc. Poderá também postar anúncios de seu interesse e alavancar seus negócios. Não perca mais tempo, acesse já o link situado na descrição abaixo, e bons ganhos para você. Atenção anunciantes! Participem do sistema Divulga Fácil, panfletagem digital. Funciona assim. Além do modo convencional de anunciar, você ainda poderá patrocinar e escolher se quer alcançar mais rapidamente os leitores do bairro, zona municipal, cidade, DDD, estado ou país, configurando o anúncio, de modo que somente contabilize os valores para as visitas cujos usuários sejam da área configurada, atingindo seu público-alvo mais rapidamente. A panfletagem digital é vantajosa tanto para anunciantes, quanto para os leitores, uma vez que tudo fica mais direcionado, economiza papel, não incomoda o trânsito, nem as pessoas na rua, é mais barato e a qualidade fica melhor e mais interativa do que a panfletagem tradicional. Além disso, os leitores são incentivados pelos ganhos em dinheiro na leitura dos anúncios patrocinados relevantes em sua região. Então, não perca mais tempo, acesse o nosso site clicando no link situado na descrição abaixo, e bons negócios para você.